cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET. Hoje tem a honra de receber o nosso senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador, ex-governador, o senador Roberto Requião acaba de ter aprovado no Senado, na Câmara e no Congresso o projeto que impõe neste país o direito de resposta, algo que há 500 anos praticamente não existia. O direito de resposta é a nova lei que acaba de ser remetida para a sanção para a presidenta Dilma Rousseff. Senador, é um prazer ter aqui o senhor nos nossos estúdios, quer dizer, no seu gabinete, né, mas transmitindo para os nossos estúdios. E também queríamos que o senhor nos explicasse como é que chegou nesse momento de crise política, né, nesse momento de ditadura midiática, o senhor conseguiu aprovar esse projeto. Bom, em primeiro lugar, Leite, eu confiei no Congresso Nacional. Eu tenho uma visão gramsciana desse processo. Hoje, graças à mídia, ser político é sinônimo de ser canalha, porque a mídia homogeneiza tudo pelo lado pior, nos comparando a alguns canalhas que existem no Congresso Nacional. Mas o Congresso não é assim, e eu tenho uma visão gramsciana desse processo. Não existe o canalha absoluto. Canalha absoluto é uma figura de literatura, e no caso do Congresso é uma imposição da mídia. Tem muita gente séria aqui. E quando se coloca uma proposta correta, a aprovação é impressionante. O projeto do direito de resposta foi aprovado quase à unanimidade. Na Câmara, 318 votos favoráveis contra 79 contrários. E ontem, no plenário do Senado, dos 81 senadores, 5 ou 6 votaram pela modificação segundo os interesses das redes de comunicação televisiva. A aprovação senador, foi porque a Abertis foi tradicionalmente, eu sou repórter aqui no Congresso há mais de 40 anos, então todo o projeto que contrariava interesses da Abertis era liminarmente sustado já a partir do início da sua tramitação. Por isso eu pergunto como é que foi esse milagre. É um milagre, um jogo duro, e a necessidade do contraditório se impõe. Porque o direito de resposta é a favor da liberdade de imprensa. Ele é absolutamente contra a censura, mas ele regulamentou o direito constitucional do contraditório. A imprensa marrom, a imprensa ligada a grandes grupos econômicos, escolhe as suas vítimas, faz a acusação, julga e condena, sem dar ao personagem difamado, caluniado ou infamado a possibilidade da resposta do contraditório, da sua própria defesa. O que nós garantimos é o direito de defesa. E não é tão terrível para a imprensa o direito de resposta. Por exemplo, se eles fazem determinada acusação, fazem determinadas revelações que eles acreditam verdadeiras, e na mesma matéria dão ao acusado a oportunidade de fazer, num espaço semelhante e suficiente, a sua defesa, eles estão completamente fora do alcance do direito de resposta, porque eles já viabilizaram o contraditório. Esse projeto surgiu inspirado na questão da escola de base de São Paulo, lembra? Lembram vocês? Aquele coreano que foi acusado de ter abusado sexualmente de uma criança, a escola foi fechada, a Veja deu 4 páginas, ele morreu tendo perdido tudo, e depois se descobriu que a criança era meio doidinha e que ele era completa e absolutamente inocente. E o caso aqui no Congresso do nosso senador de Santa Catarina, que foi acusado de ter interferido numa escala hospitalar, o Luiz Henrique da Silveira, e ele não havia feito nada, e puseram no Jornal Nacional de uma forma canalha sem ouvi-lo. O Luiz Henrique morreu sem poder ver a resposta clara da Globo e ter o espaço para dizer que era uma mentira, que era uma armação que tinham feito contra ele, que ele jamais faria daquilo que ele foi acusado. Então, o direito de resposta estabelece a responsabilidade da imprensa. Agora, se a Globo acusar uma pessoa indevidamente e não der o espaço para a sua defesa, ela vai ter a presença física através de uma gravação no Jornal Nacional.
Acabou a moleza da imprensa acusar, julgar e condenar, inaudita altera parte, sem a ouvida da parte contrária. Esse poder a Constituição não concedia. Esse absurdo não era concedido pela Constituição. E agora está regulamentado, desde que a nossa presidente rapidamente sancione o projeto, o que eu acredito que ela fará na íntegra. Então, senador, o senhor se recorda muito bem que nós tínhamos aqui uma lei de imprensa, né? Aquela lei que era uma lei ditatorial, mas que tinha mecanismos rápidos de você se defender, o acusado se defender, né? O acusado, uma pessoa que fosse caluniada pela mídia de se defender. Ocorre que esta lei foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, claro que por, né, influência ou até determinação da mídia, porque a mídia a gente vê que ela controla todas as instituições, né, por causa do seu poder de massificação, seu poder de penetração. E isso, né, nós ficamos até, digamos assim, até a sanção do seu projeto, né, que deve demorar mais uns 10 ou 15 dias, e nós estamos totalmente desprotegidos. A lei Então era a nossa coisa, por exemplo, quando a Cristina Kirchner, lá na Argentina, baixou aquela lei de mídia, todo mundo aqui, claro, né, que ficou ansiando que essa coisa chegar no Brasil. Mas parece, então estava tudo fechado, principalmente depois da eleição do Eduardo Cunha, lá na Câmara. A ideia é que os jornalistas, principalmente aqueles que militam pela democratização da comunicação, eles praticamente diziam o seguinte: olha, no Brasil não tem mais jeito. Agora, de repente, surge esse seu projeto, por isso que eu chamo de um verdadeiro milagre, né? Claro que me excedendo um pouco. Mas então, senhor, nesse momento, o senhor acha que o Brasil tem maturidade suficiente para sustentar esta lei? A lei será sustentada pelo Judiciário. Pois agora, é justamente isso, né? Porque o judiciário, ele em termos funciona, né? Por exemplo, um juiz não pode se sentar em cima dessa determinação e passar mais 3 ou 4 anos? O judiciário funciona, vai ter que funcionar. É evidente que pode haver um juiz comprado aqui, outro lá, um juiz que ideologicamente seja contra determinadas posições políticas, mas é no espaço da democracia, da denúncia, que isso se aperfeiçoa. Agora, a lei da ditadura não valia nada, ela tinha que ser revogada e o Supremo fez muito bem. E ela não dava direito rápido de resposta, não. O próprio Brizola levou 5 anos para conseguir um direito de resposta. Era uma coisa tão lenta que o sujeito era denunciado, julgado e condenado, liquidado na mídia quanto à sua honra e à sua dignidade, e não tinha condição de se defender. Isso acabou agora. Esta lei, que é um fast track, um caminho rápido para o exercício do direito ao contraditório, veio regulamentar a Constituição. Ela não cria nada de novo, ela cria um trânsito rápido na justiça, um rito acelerado. Pois é, senador, o senhor falou desse exemplo do Brizola, quando o Brizola, né, através do Cid Moreira, né, que era o homem, era a cara, por exemplo, do Jornal Nacional e da Globo, ele leu aquela resposta durante o Jornal Nacional, foi 3 minutos e meio. Isso é histórico, né, até a gente vai passar aqui no meio da sua entrevista em homenagem ao velho Brizola. Mas também, ultimamente, havia um abuso daqueles que a gente dizia o seguinte: nós estamos vivendo num país democrático. Aquela capa da Veja desta semana, né, a última edição da Veja, colocando o Lula como presidiário. E uma capa anterior, né, a presidenta Dilma, parece que passando a faixa para o tal do bichuleco, né, aquilo ali era realmente um escândalo, era um escárnio, né, a nossa liberdade, eu já não digo assim, nosso direito de informação. Eu não quero fazer censura de mídia alguma, mas eles têm que responder pelo que fazem. O contraditório garante isso, a resposta. Sem prejuízo da inserção do enquadramento no Código Penal. Mas se isso fosse apenas pelo Código Penal e pelo rito comum, daqui a 5, 6 anos nós teríamos resposta. Eles que digam o que quiserem, não vamos censurar nada. Não vamos proibir a Veja de pôr o Lula vestido de presidiário, mas tem que ser responsabilizados por isso. E esta lei vai fazer com que o Lula tenha o direito de dar resposta e de exigir uma outra capa da Veja e com texto de resposta, no caso aí por meios gráficos. Na televisão... Por meios gráficos significa a mesma, né, o mesmo espaço, os mesmos meios, o mesmo
mesmos apelos artísticos ou gráficos. E quando o espaço não for suficiente, ele será ampliado. Por exemplo, o sujeito diz, o leite é um ladrão. Daí você não vai ter um espaço para responder só não sou ladrão. Você vai ter que justificar a tua posição no contraditório em relação à acusação. É flexível e restabelece a democracia e a responsabilidade da imprensa no Brasil. É uma revolução na mídia brasileira, sem censura, que a censura é um absurdo completo. Publiquem o que quiserem, mas sejam responsáveis pelo que publicam. Senador, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltaremos. E quando voltarmos, vamos procurar destrinchar o seu projeto de lei, que deverá ser lei dentro de mais alguns dias. A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo foi um dos episódios que marcaram a televisão brasileira na semana passada. Mais do que um ato de justiça, esse episódio foi mais um capítulo numa longa luta de Leonel Brizola e do trabalhismo brasileiro, uma luta de coerência e de lealdade, que nós vamos ficar conhecendo melhor a partir de agora. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra e, pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço-o porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. O cafenapolitica.com.br volta a falar com o senador Roberto Requião e de seu projeto histórico, o Direito de Resposta.
Senador, então, o que é que inova? Vamos falar aqui para que o nosso telespectador e o nosso internauta também, porque nós temos uma grande presença no YouTube, na internet, nas redes sociais, Facebook, né, Twitter e o diabo, né? Porque é este o nosso espaço, né? Porque a mídia realmente não nos dá muito espaço, claro. Então, como é que vai funcionar, digamos assim, a partir do momento em que a presidenta Dilma sancionar, ou seja, tornar lei esse seu projeto que acaba de ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional? Em primeiro lugar, o agredido, o insultado, o infamado, caluniado, manda uma resposta diretamente para a empresa de comunicação que fez a agressão. Eles têm 7 dias para, no mesmo espaço, no mesmo dia e da mesma forma com que foi divulgada, se foi na imprensa escrita, um texto escrito, se foi no rádio, um áudio, se foi na televisão, um audiovisual. Eles têm a oportunidade de colocar essa resposta, daí a lei acabou por aí. Se eles, quando derem uma notícia insultosa, caluniosa, ou fizerem uma acusação, derem ao acusado o direito de se defender na mesma matéria, o mesmo espaço decente, a lei não funciona mais. Mas acusações, julgamentos e condenações sem a ouvida da parte agredida acabaram no Brasil. Então o processo é muito simples, mas eu acredito que isso vai induzir a um comportamento mais sério por parte da mídia. E as televisões vão ter que pensar 3 vezes antes de utilizar o seu meio, que é um meio público de comunicação, para insultar e desacreditar políticos que só poderiam obter na velha legislação respostas em 5 anos, como ocorreu com o Brizola. É uma revolução na mídia brasileira. Então, senador... Revolução da responsabilidade, não é censura. Não, correto. É porque realmente o que se defende, né, nunca foi censura. Quando se fala um termo que até virou palavrão, que é o controle social da mídia, ou seja, o controle da sociedade, né? Quer dizer, justamente para evitar os abusos, isso daí foi martelado, todas as pessoas que defenderam isso no Brasil foram chamados de censores, né? Então, por isso que o movimento pela democratização da comunicação se sente muito gratificado nesse momento, e é por isso que eu já lhe mando uma segunda pergunta, que é como é que esse seu projeto vai abrir os espaços para que nesse país haja realmente pluralidade de vozes? Bom, eles estão esperneando, né? No Jornal Nacional, na Globo, a Veja. Hoje de manhã, né, passaram 2 minutos, né, esculachando o seu projeto. Eu dei uma entrevista para a Jovem Pan. Hoje eles não tinham nem lido o projeto, estavam gritando que era censura. Não, não é censura. É a retomada da responsabilidade. Vão ter que jogar com mais seriedade. Eu acho que vai funcionar e muito bem. Eles vão pensar 2 vezes antes de viabilizarem e colocarem no ar, na mídia ou nas rádios, agressões absolutamente absurdas. Agora, eles podem dizer o que quiserem, mas o agredido tem o mesmo espaço para sua defesa. E se eles se comportarem assim, a nossa lei terá cumprido o seu objetivo sem que se precise ir à instância judicial. Então, senador, eu digo o seguinte, no que o seu projeto vai abrir portas para possibilitar, né, que a população, a sociedade tenha mais espaço, mais voz dentro da mídia, e não seja só aquela coisa, né, do pensamento único. Mas isso é outra coisa, né? Você está falando mais no controle da empresa de comunicação. Grupos econômicos poderosos têm rádios, televisões, têm jornais, e isso estabelece um monopólio de comunicação. Isso a Argentina mexeu, mas eu não estou mexendo. Não, eu sei. Na possibilidade do agredido responder no mesmo meio. E eu acho que, cá entre nós, não é por ser de minha autoria, o meu projeto é mais importante do que a quebra do monopólio. Sim, correto. Eu também concordo com isso. E acho que ele vai abrir portas, não é? Por isso que eu pergunto ao senhor, se a partir daí, se vai poder, por exemplo, ter mais difusoras, né, televisoras, tipo de estações de televisão com certo alcance, e que o governo se sinta também, né, motivado
a abrir esse espaço para realmente promover uma espécie, eu já não digo completa de democratização, mas pelo menos o início disso. Mas esse é outro assunto que nós não tratamos no projeto, né? Mas seria a oportunidade e a possibilidade de você garantir a democracia pela multiplicação dos meios de comunicação. Hoje nós temos a internet, que ainda não tem e dificilmente terá, em curto espaço de tempo, o alcance dos meios comerciais, com os seus recursos de produção e tudo mais, as suas redes amplíssimas de comunicação, mas que ainda é uma alternativa que nós estamos usando agora, Leite. Senador, o senhor é um homem, uma das vozes mais importantes aí do parlamento, né, contra toda essa estrutura, não só midiática, mas econômica, né, quase que internacional, e que está movendo os seus pauzinhos para remover da presidência da República uma cidadã que foi eleita presidente da República pelo voto popular legítimo, né? E esse tipo de movimento parece que não é só legal, mas também extra-legal, ou, como a gente costuma dizer, uma espécie de saída a Paraguai. Não que estejamos, né, com isso querendo diminuir o país, mas simplesmente a forma que foi utilizada, né, para o golpe paraguaio de 2 anos atrás. O senhor, como é que o senhor sente esse momento político que o país está vivendo, né, quando só se fala de impeachment, apesar de ter havido uma certa retrocesso, né, nesse debate na Câmara dos Deputados? Eu acho que todo mundo tem direito à sua opinião, inclusive contra a Dilma e contra a sua permanência, a favor das medidas que estão previstas constitucionalmente do impedimento. Eu sou contra o impedimento, mas eu sou absolutamente contra a política econômica da Dilma. Ela se elegeu, e eu pessoalmente me empenhei profundamente na sua eleição, em cima de uma proposta política. E ela governa hoje com a proposta do Aécio Neves, com a proposta da direita e do PSDB. Isto é muito ruim. Na Itália, surgiu nos sindicatos um mandato imperativo. O sujeito é eleito com um programa e, se ele não cumpre o programa que o elegeu, ele é substituído pela base sindical por outra pessoa. Isso nós temos que discutir no Brasil também. Agora, os que querem tirar a Dilma do poder hoje, por paradoxal que pareça, estão a favor do arroxo fiscal, estão a favor das medidas absurdas, inclusive a lei de terror, que o governo mandou para o Congresso, não foi a oposição. Mas eles querem mais. Eles querem liquidar de vez com a consolidação das leis do trabalho, com a saúde, com a educação e com a previdência. Então, eles estão concordando. O Levi é um ministro de oposição. É um ministro que está tratando a economia do ponto de vista dos rentistas, dos bancos e do capital. Mas a oposição quer tirar a Dilma para fazer mais. Eu quero que a Dilma mude a política econômica e assuma na política econômica o seu compromisso assumido durante as eleições. Pois é, senador, esse aí é outro problema, porque o Lula costuma dizer o seguinte, diz, olha, eu fui eleito, o povo me elegeu. Mas aí o Congresso elegeu o Sarney, elegeu o Renan, elegeu, né, o Jucá, que agora é candidato a presidente da República. E como é que a Dilma vai governar se ela não tem uma base parlamentar e a base, por exemplo, empresarial ou social dela também está fraquejando? É meio difícil também a situação dela, né? Porque esse Levi foi mais uma intervenção do mercado, a meu ver. Na verdade, quem está fraquejando na política econômica é a presidente da República. O Congresso vai atrás de bons projetos. O Congresso, contra a opinião de muita gente, votou a lei do direito de resposta. E a responsável pela política econômica é a Dilma. Nós dizemos é o Levi, mas quem comanda o Levi, quem assina os decretos, quem manda as medidas provisórias é a Dilma. Isso precisa mudar. Mas o senhor também precisa ter condições objetivas de governar, né? Se ela, por exemplo, hoje demitir, ou toda vez que se fala em, por exemplo, derrubar o Levi, eu me lembro quando o Carvalho Pinto, né, foi demitido pelo João Goulart, ou foi obrigado a se demitir, e aquilo ali acabou se constituindo para a senha do golpe de Estado de 64. Leite, eu não concordo com isso. Eu fui governador por 3 vezes, eu nunca me submeti à pressão da Assembleia Legislativa, eu nunca liberei emendas individuais, trabalhava com programas e nunca perdi um espaço na Assembleia porque eu nunca cedi em relação aos princípios e aos compromissos assumidos em campanha.
Não concordo com essa história que o Congresso é ruim. Ruim é a política econômica do governo. E se o governo tiver uma política econômica que esclareça os objetivos de retomada do desenvolvimento industrial, do pleno emprego, de garantias de direitos, terá sim o apoio do Congresso Nacional. Terá a oposição de algumas figuras viciadas na fisiologia, mas terá o apoio. Se me perdoa, Leite, mas essa desculpa que o Congresso é ruim e o governo é bom não me passa na garganta. Eu não estou chamando o Congresso de ruim, muito pelo contrário. Eu estou apenas dizendo que as condições objetivas, né? Porque o Congresso também depende, né, dos grandes monopólios, né, para sobreviver, inclusive, que é uma casa aberta, né? Mas eu só apenas disse o seguinte, que um governante na situação dela, que também, né, convenhamos, né, a presidenta Dilma não foi uma política, uma líder política nacional erigida que partiu do princípio. Não, ela foi praticamente indicada para ser presidente da República e, claro, está encontrando as suas dificuldades. Mas, senador, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria também que o senhor, quer dizer, acrescentasse alguma coisa a essa minha observação e também explicasse melhor, né, o que vai acontecer agora com a sua lei, e coloco o microfone à sua disposição para as despedidas. A lei, se sancionada pela Presidenta da República, e você me deixou até com medo, se diz que a Presidenta é refém da mídia, é refém dos grandes interesses econômicos, isso levaria a Presidenta a vetar o direito à resposta. Eu não acredito que isso aconteça. Eu também não. E eu acredito que se a Presidenta da República colocar um programa de desenvolvimento de respeito aos princípios que a levaram a vencer a eleição, o Congresso vai com ela. O Congresso está sem direção e o governo está sem objetivo. Querem a CPMF, é um bom imposto, que acaba com a possibilidade da sonegação e dos crimes com o dinheiro lavado. Mas aumentar a CPMF, que é mais uma contribuição, é mais um imposto para subir juro de banqueiro, não tem rigorosamente o menor sentido. Nós estamos num desgoverno, numa anomia política por parte da orientação da economia pelo governo federal. O Levi é um contador a serviço do grande capital. Não foi para isso que eu votei e trabalhei para Dilma. Eu espero que isso mude. Muito obrigado, então, senador Roberto Requião, autor do projeto histórico aprovado nesta quarta-feira no Senado Federal, depois de ter passado pela Câmara dos Deputados. Aos telespectadores, internautas, o nosso agradecimento e também ao senador por nos ter recebido aqui no seu gabinete em pleno dia de trabalho. Um grande abraço a todos.